adversários ficaram envergonhados, mas todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém. Então, irmãos, esse texto sobre a mulher encurvada, eu vou continuar explorando aquele meu tema que é sobre o mundo invisível, né? Que existe um mundo invisível, o mundo dos espíritos. Ele é invisível. E a nossa sociedade, que já é no maligno, tudo faz para esconder esse mundo invisível. De tal maneira que a única maneira de nós sabermos a existência desse mundo invisível é pela Bíblia. Naturalmente há outras maneiras, como as religiões espiritualistas, né, que têm contato com o mundo dos espíritos. Elas sabem que esse mundo dos espíritos é real, só que lá os espíritos podem enganá-las. Então a única maneira de você abordar de maneira correta é pela Bíblia. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa expressão que é única na Bíblia, né? Um espírito de enfermidade. Então essa mulher que estava na sinagoga participando do culto, naturalmente ela era uma mulher judia, e ela naturalmente ela era uma adoradora de Deus, né, conforme os padrões do Antigo Testamento, no judaísmo, mas ela tinha um espírito de enfermidade. Ela andava encurvada, né? Andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Então ela andava encurvada. Se fosse hoje, ela seria levada a um ortopedista, e o ortopedista iria fazer vários exames, e aí ela seria submetida a uma cirurgia, naturalmente uma hérnia de disco, alguma coisa nesse sentido aí, porque me parece que o problema dessa curvatura na espinha dorsal dessa mulher era alguma coisa que a impedia de andar ereta, né? Andar normalmente, como qualquer um anda. Então hoje o mundo veria dessa maneira, ela seria levada ao hospital, tem uns cirurgiões que se especializaram nisso. Só que aqui na Bíblia, o Espírito Santo falando por meio de Lucas, e Lucas era médico. Lucas era um médico grego. Para os padrões da medicina daquela época, a medicina naquela época ainda era muito assim embrionária, né? Incipiente, não era tão sofisticada como hoje. Mas para os padrões da época, Lucas ele era um médico grego. E foi ele que escreveu. O Espírito Santo, usando o Lucas, ele falou: essa mulher tinha um espírito de enfermidade. Esse diagnóstico de espírito de enfermidade, eu acho que não seria dado por nenhum hospital, nenhum exame científico, médico, tecnológico, não seria dado nenhum diagnóstico desse tipo. E aí, por conta disso, é possível que o povo da nossa geração, que não crê na Bíblia, acha que a Bíblia é uma série de contos de fadas e de mitos, de lendas, eles entenderiam assim: esse pessoal do passado, quando eles escreveram a Bíblia, eles não sabiam do que se tratava, e então eles rotularam assim, um espírito de enfermidade, porque eles eram ignorantes. É tipo aquelas pessoas hoje assim da colônia que, eu não sei nem se tem alguém da colônia que é ignorante hoje, porque o pessoal da colônia hoje está mais sabido também, né? Mas eu lembro quando eu era criança, o pessoal dizia assim: a fulana está com um palmo assim de, como é que eles chamam de espinhela caída, né? A pessoa está com a espinhela caída e está com mal olhado. Então uma série de superstições que está envolvida assim com a ignorância das pessoas, né? Então o mundo atribuiria dessa maneira a doença dessa mulher. Só que a Bíblia, aí vem a questão, né? Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus, quem crê que a Bíblia é inerrante, quem crê na atualidade da Bíblia, ela sabe que quando a Bíblia diz assim que havia um espírito de enfermidade, é porque havia um espírito de enfermidade dessa mulher, né? Um espírito. E aí esse espírito de enfermidade levava essa mulher
a andar encurvada. Às vezes eu acho várias pessoas encurvadas por aí. Aí eu olho assim e digo, rapaz, se Jesus estivesse aqui, eu acho que ele curaria essa pessoa, né? E aí, irmãos, eu estou assim procurando nesses dias, principalmente, me voltar muito para esse aspecto do mundo invisível, que Satanás procura encobrir, ele procura desacreditar, desqualificar, zombar. Tudo que for verdadeiro hoje, o diabo procura zombar, desqualificar, levar ao ridículo, e as pessoas do mundo riem e zombam, caindo na cilada de Satanás. Só que nós não podemos cair nessa cilada, né? Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, que o que ela diz é a verdade, e que a ciência ou a pseudociência, que hoje a gente nunca sabe o que é ciência e o que é pseudociência. Pseudociência é a falsa ciência contra a qual a Bíblia nos adverte, para a gente não acreditar nela, né? E aí eu fico pensando assim, esse mundo dos espíritos, esse mundo invisível, que está em nosso derredor, nós temos que estar atentos para ele, porque nós não podemos cair nessa narrativa que o mundo, manipulado por Satanás, apresenta para enganar as pessoas. Então, e aqui quando Jesus ele cura essa mulher, mas ele dá uma explicação. Ele diz assim: não convinha soltar desta prisão, aqui está a palavra prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão. Ora, filha de Abraão significa que essa mulher, ela era crente, ela era da igreja do Antigo Testamento mesmo, ela era de Deus, filha de Abraão. Ele disse: Satanás tinha presa há 18 anos, ou seja, ele traz à luz aqui a figura de Satanás. Nós não podemos esquecer de Satanás. Nós não podemos esquecer do mundo dos espíritos, os demônios. Eles são invisíveis. Ele não sai em exame de radiografia, nem de ultrassonografia, não sai. Por isso que a pessoa vai ao médico e o médico faz exame. Não, você não tem nada não. É claro que ela tem. Só que o que ela tem é algo espiritual, invisível. É o mundo dos espíritos, que é muito real, né? E aí, essa palavrinha aqui, não convinha soltar desta prisão esta filha de Abraão, que Satanás tinha presa há 18 anos. Então, Satanás mantinha essa pessoa presa há 18 anos. Então, há 18 anos que essa mulher estava encurvada. E essa prisão é porque quando nós falamos em prisão, nós aqui, condicionados pela cultura, a gente pensa logo numa cela, né, num cubículo, num quarto fechado com grade. Na nossa mente, prisão é isso. Mas a palavra prisão aqui no original, ela tem o sentido de algo que amarra, um laço, uma corda, algo amarrado. Por isso que João, na sua carta, depois vai dizer assim: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aí eu ficava me perguntando, mas por que o tradutor traduziu desfazer e não destruir? Depois que foi examinado no original, é porque o sentido é que ele veio para desamarrar. A prisão é uma prisão de amarrar, só que amarramento espiritual. Ou seja, e depois Paulo vai dizer que Satanás mantém as pessoas do mundo amarradas, em prisões assim, amarradas, presas. Mas o Filho de Deus se manifestou para desfazer, desamarrar, desligar, que é outra palavrinha que está muito a ver com isso aí, é desligar. Lembra que quando Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Aí depois ele falou: desatai e deixai-o, por causa do sentido de prisão de amarrar. E aí nós temos que desatar. Por isso que Jesus disse assim: tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Ou seja, desamarrar. Satanás mantém as pessoas amarradas, o laço do passarinheiro. E essa mulher, ela vivia 18 anos amarrada. Era uma prisão espiritual, por meio do espírito. Era o espírito de enfermidade. Então, se existe espírito de enfermidade, como de fato existe, porque está aqui,
E a palavra enfermidade aqui é asteneia, que significa fraqueza ou fraco. Eu sempre digo para os irmãos, tem a fraqueza, que é uma situação assim de pré-enfermidade. Eu acho que é uma fraqueza física mesmo. Essa fraqueza aqui, asteneia, ela significava que essa mulher ela não podia endireitar-se por causa da fraqueza, que de qualquer maneira era um estado de fraqueza. Ela não podia se realizar plenamente como ser humano, com a liberdade física, a liberdade, no caso aqui era física. Mas existem outras restrições que o demônio impõe às pessoas, né? Restrições intelectuais, espirituais, nas 3 áreas do ser humano. Então, eu estou procurando trazer os irmãos aqui, que nós temos que atentar para o mundo invisível que nos circunda, que a Bíblia revela, e que são espíritos. Esses espíritos eles são chamados de demônios, espírito maligno, espírito imundo, ou demônios, é a mesma coisa. Então, eu quero mostrar aos irmãos o seguinte: na Bíblia tem vários tipos de espíritos, e o que eu vou mostrar agora para os irmãos, alguns outros espíritos, que esses espíritos Satanás usa para manter as pessoas atadas, amarradas, em prisões, tá? E aí Jesus veio para desatar, tá? Desfazer as obras do diabo, desatar, desamarrar as pessoas que Satanás mantém presas. Então Satanás mantém pessoas presas, nós temos que atentar. Eu lembro que quando eu estudava sobre essa controvérsia entre a teologia pentecostal e a teologia tradicional, cada grupo dava ênfase à sua teologia. Eu lembro que eu li num livro que o autor dizia assim, que o tradicional chegou para o pentecostal e falou assim: o problema de vocês pentecostais é que vocês veem demônio em tudo. E aí o pentecostal falou para o tradicional: e o problema de vocês tradicionais é que vocês não veem demônio em nada. Então o dilema está nesse tema aí, entre as duas teologias, né? Então, sem descambar para o fanatismo, para a superstição, para a ignorância, nós temos que manter o equilíbrio da Bíblia. Aquilo que é espiritual, nós temos que entender que é espiritual. Mas aquilo que é físico, né? Aquilo que é uma coisa física, nós temos que entender que é físico mesmo, né? Só que a sutileza aqui da Escritura é o seguinte: essa mulher que andava encurvada, tudo indicava que o problema dela era um problema físico, né? Um problema da coluna vertebral, no esqueleto, uma vértebra do seu esqueleto, da coluna vertebral, estava danificada, e que ela seria curada se ela submetesse a uma cirurgia. Isso é que tudo indica. Só que aqui a palavra de Deus revela que era um espírito de enfermidades. Significa então que os espíritos eles podem atuar também no nosso organismo físico, no nosso corpo físico. Soma, né? Soma é o corpo. E aí, eu vou mostrar aqui para os irmãos alguns outros espíritos que estão mencionados na Bíblia, que muitas vezes nós olhamos assim e a gente pensa que não é espírito, mas é. Vamos lá para a Escritura agora. Fora desse espírito de enfermidade que Jesus libertou essa mulher, aqui eu vou me referir ao espírito de inimizade. Olha só, espírito de inimizade, né? Parece até que a gente está caindo no fanatismo. Não, mas inimizade é meramente um problema de relações humanas, né? Um problema de relacionar-se mal, de inimizade entre os seres humanos, mas só não é o que a Bíblia diz. Então vamos lá para Juízes 9:23. E aqui o texto é muito grande, eu poderia pregar uma mensagem só sobre esse texto aqui de Romanos, mas para entender tudo a gente teria que ler todo o capítulo. Aliás, antes disso, é toda a história de Gideão, né? Porque aqui aparece um homem chamado Abimeleque, que é filho de Gideão, o Jerubbaal, que é a mesma pessoa. Ele tinha 70 irmãos, e aí ele era filho de outra mulher,
Então ele mandou matar os 70 irmãos dele para que não pudessem disputar a liderança do povo de Israel com ele. Então Abimeleque, filho de Gideão, matou os seus 70 irmãos para que ele fosse o rei. Ele se tornou rei. Só que aqui vem a questão que eu sempre digo aqui, olha. Tudo que nós fazemos na terra ou deixamos de fazer, Deus está olhando aqui, ó. Ele está olhando, porque Deus é juiz e Ele vai retribuir. Ele retribui tudo que nós fazemos de bem ou de mal. E aqui, isso que Abimeleque fez de matar os seus 70 irmãos para herdar o trono, a liderança de Israel, como seu pai Gideão era o líder, Deus mandou aqui, e aqui foi Deus, Deus mandou um espírito de inimizade entre Abimeleque, que era o rei, e os cidadãos de Siquém, que era a cidade lá, a cidade maior que o elegeu o rei. Então, mas aqui está assim, olha só. Juízes 9:23. Enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e eles se houveram aleivosamente contra Abimeleque. Ou seja, trocando em miúdos aqui, irmãos, foi Deus que enviou um espírito de inimizade entre Abimeleque, que era o rei, e os cidadãos de Siquém. Ou seja, o povo de repente passou a hostilizar, rejeitar o rei, que era o Abimeleque. E aqui está dizendo que foi Deus que enviou um espírito. Alguém poderia dizer, mas isso é apenas figura de linguagem, né? Isso é apenas idiomatismo, idiotismo, uma figura de linguagem. Mas eu creio que é literal, porque com base em outras passagens, Deus é juiz. Ele enviou um espírito de rejeição, um espírito de inimizade entre o rei e o povo. Aí a gente pergunta assim: será que no Brasil hoje está acontecendo isso? Não sei, mas nós não podemos deixar de olhar, porque a Escritura diz: esse espírito de inimizade aqui, eu tenho estudado ao longo da minha vida sobre ele. Eu acho que é o espírito que Satanás envia. Aqui foi Deus que enviou, né? Mas dentro da linguagem da revelação progressiva da Bíblia, pode ser que Deus autorizou Satanás a enviar, né? Mas eu acho que esse espírito de inimizade, Satanás gosta muito de colocar entre o marido e a mulher. O espírito de contenda, de briga, de inimizade, de tornar o relacionamento insustentável. É um espírito que atua, pode ser esse espírito que atua entre o marido e a mulher. Um espírito de inimizade. Aí alguém poderia pensar, não, mas isso aí é muito fanatismo, isso é superstição, isso é simplificar demais a coisa. Só que, olhando para a Escritura, ela está dizendo que tem um espírito desse tipo que Deus envia. E aí, quando esse espírito está atuando, no caso aqui tem todo um desfecho aqui nessa situação, onde Abimeleque acaba sendo morto, mas ele foi uma semeadura que ele fez ao matar os seus 70 irmãos, né? Isso a gente entende bem. Mas hoje, ao ver esse espírito atuando, nós não podemos nos iludir pensando que entre duas partes que estão brigando é coisa meramente física e humana. Não é. Há espíritos, demônios envolvidos em atiçar um grupo contra o outro. Você já ouviu falar de luta de classes? Negro contra branco, homem contra mulher, hétero contra homo, pobre contra rico, gordo contra magro. Esse espírito de Satanás envia para exatamente provocar essa contenda aqui, essa briga. Ou seja, para combater uma situação dessa, nós precisamos usar também armas espirituais, né? Porque um espírito só pode ser combatido por armas espirituais. Então está aqui esse espírito de inimizade, né? Que eu estou mostrando aqui. Um outro espírito que eu quero mostrar aqui aos irmãos é o espírito de fornicação. Está em espírito de fornicação, Oséias, profeta Oséias, um dos profetas menores, né? Oséias, capítulo 5,
de Oséias, verso 4. Eu estou só citando assim, pensando do contexto, só para mostrar que o Espírito existe mesmo e que nós não podemos ignorá-lo, né, porque ele pode estar por trás dessa problemática. Então vamos lá aqui. Oséias 5, verso 4. Diz assim: não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito das prostituições está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Então, um espírito de prostituição. Esse espírito de prostituição aqui é traduzido também como espírito de fornicação, que eu acho que a palavra fornicação é mais correta, porque prostituição é um pecado, é um comportamento específico de vender, né? Até eu digo, não é nem vender, é alugar o corpo por dinheiro, né? E a fornicação já é um termo mais genérico para qualquer pecado sexual, qualquer pecado de natureza sexual, ele está na categoria de fornicação. Às vezes até ele é trazido por adultério, embora a palavra adultério é moiqueia e não pornéia, como é fornicação, né? Mas o que eu quero mostrar é o seguinte: Oséias, o profeta Oséias está mostrando que existe um espírito, existe um espírito chamado espírito de fornicação, o espírito de prostituição. Se esse espírito se apoderar de alguém, essa pessoa ficará escravizada ao sexo ilícito. E aí não é questão assim, essa pessoa não tem vergonha porque está cativa, está escravizada e não tem força para se libertar, ainda tem mais. E se não for liberta pelo poder de Deus, não tem mais nada que possa libertar essa pessoa. Eu lembro que eu tenho alguns livros acho que é Steve Gallagher, ele escreve muito nessa área, ele é americano. Eu acho que é assim, Liberto das Profundezas do Pecado Sexual, um dos livros que ele fala sobre esse assunto. E ele mostra lá que nos Estados Unidos criaram uma instituição, tipo assim, aqui no Brasil tem várias instituições assim, para recuperar pessoas viciadas em drogas, né? Dependentes químicos. Até muitas igrejas estão envolvidas em recuperar pessoas de dependente químico. Hoje eu estava em Senador do Omar, quando dois rapazes se aproximaram de mim, e eles estavam com a farda, e eu vi logo na farda dele, que era daquela casa não sei o que, luz para o caminho, uma coisa assim, e eu já sabia quem era, caminho de luz, eu já sabia quem era. Aí eles ficaram assim: olha, nós somos do caminho de luz, a gente é dessa casa que recupera pessoas drogadas, viciadas, dependentes químicos. Eu queria lhe pedir algum dinheiro aí para botar a gasolina no nosso carro para a gente ir para Rio Branco. Aí eu olhei assim, né? Vi claramente que aqueles rapazes, eles eram egressos do mundo das drogas, ou estavam em recuperação ou tinham sido recuperados. E aí eu acho que eu peguei assim algum dinheiro e dei para eles ali, né? Só que nos Estados Unidos criaram centro de recuperação de viciados em sexo. E tinha vários atores que tinham caído nessa cilada, viciados em sexo, cativos do espírito de prostituição. E quem está cativo desse espírito não pode se controlar, não consegue, porque é um espírito, é um demônio que o leva compulsivamente a isso. Só pode ser liberto pelo poder de Deus, que é o poder do Espírito Santo. Tem mais uma coisa: esse espírito não poupa nem pessoa nova nem velha, tanto vai ser pessoa nova como pessoa velha. A pessoa velha que está cativa desse espírito, ela não vai se controlar, como a nova também não. E aí, através desse espírito de prostituição, que pega pessoas casadas ou solteiras também, e destrói as famílias, né? Eu sempre penso naquela mulher que era a esposa do imperador romano. Eu pensei que era do Calígula, né? Porque o Calígula, monstro de luxúria, é considerado talvez o mais cruel dos imperadores romanos, Calígula. Mas essa mulher, o nome dela, Messalina, eu acho que era a esposa do imperador Cláudio. Por acaso o imperador Cláudio foi um dos melhores imperadores, mais bondoso, né? Uma pessoa até bondosa. O livro de Atos fala do imperador Cláudio, né? Ela, Messalina, eu creio que era a esposa do imperador
Cláudio Romano. Então, o mundo, eu acho que a psicologia categoriza esse tipo no caso aqui é uma mulher, né? Como é que eles chamam? Alguém sabe aí aquela palavrinha? Ninfomaníaca. A mulher assim, é uma mulher ninfomaníaca. Ela é insaciável por sexo. Esse caso aqui é para mulher, né? E eu acredito que essa Messalina, dizem os historiadores que ela ficava numa barraca e todo o batalhão de soldados ficava na fila para fazer sexo com ela. Ninfomaníaca. E a psicologia eu acho que categoriza isso como, né, ninfomania. Se for a gente for analisar assim, o que é uma ninfa? Uma ninfa, que pelo que eu estou me lembrando de algo que eu li na mitologia grega, uma ninfa é um espírito feminino da mitologia grega, né? Um espírito feminino é uma ninfa, é um espírito. E aí, se a pessoa cair, eu estou falando aqui da mulher que tem esse nome, mas os homens, eu acho que os homens são mais fáceis de cair debaixo do domínio desse espírito de prostituição, a Bíblia diz, né? Até mais do que as mulheres. Mas as mulheres não estão livres não, né? Então, irmão, todas as coisas são escondidas na cultura, porque agora eu estou olhando agora aqui no YouTube, notícia atual, que os americanos estão mandando um foguete para a Lua. Parece que agora é um foguete não tripulado. Sabe qual é o nome do foguete? Ártemis. Sabe o que é Ártemis? Uma deusa grega, que o Novo Testamento em Atos chama de Diana dos Efésios. Aquele ali, no original é Ártemis. Daí deriva Artemisia, Artemidora, que já conheci pessoas com esse nome, né? Mas é uma divindade grega. E as missões Apolo, que foram enviadas para o espaço, ou supostamente foram à Lua, ela chama de Apolo. Quem é Apolo? Um deus grego. A nossa cultura está eivada de paganismo, das divindades gregas. Não é por acaso não. O profeta Daniel fala do príncipe da Grécia. Eu creio que o príncipe da Grécia reina hoje sobre o ocidente, intitulado cristão. E aí o Satanás procura encobrir essas verdades para a gente ficar acreditando em todas as mentiras que o diabo espalhou pelo mundo. Isso através das academias, dos sábios. Mas se nós olharmos só para a Bíblia, a gente vai ver que a coisa é outra. Eu estava vendo ainda há pouco um grande teólogo cristão falando assim: olha, o mundo tem não sei quantas milhões de galáxias, e cada galáxia tem não sei quantos milhões de estrelas, e cada estrela não sei quantos milhões de planetas. Aí eu pensei assim, antigamente eu acreditava nisso. É só você ler no livro de astronomia essas informações aí. Só que quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo nada disso. E quem foi que disse que existe isso aí que ele está falando? Porque quando você olha para a Bíblia, você vê assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. E a palavra céus ali no original hebraico é uma palavra que significa o dual, o plural dual, que é duas coisas. Então ele criou os céus, Shamaim, e Yerushalayim, duas cidades. Shamaim, os céus, são dois céus. E o terceiro céu que Paulo fala é a terra, porque é o jardim do Éden, pelo menos está na terra. Então, irmãos, esse negócio de dizer que Deus criou milhões de galáxias, com milhões de estrelas, com milhões de mundos, não está na Bíblia. Quem disse que você vai acreditar no que o diabo encheu a terra de mentira? Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a Bíblia dizendo assim: Deus passa 24 horas olhando para a terra. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os olhos do Senhor estão contemplando os bons e os maus. Eu digo, peraí, se Deus fica 24 horas olhando para a terra, contemplando os bons e os maus, quando é que Ele tem tempo de cuidar das galáxias? Então nós temos que descondicionar a nossa mente dessas mentiras que nos ensinaram muitas vezes na escola, na universidade, no doutorado, e a gente vai repetindo conceitos que não tem como ser provado. Você tem que acreditar cegamente em algo que alguém disse, que Satanás pode estar manipulando essas pessoas aí. Foi Nicolau Copérnico que descobriu
o heliocentrismo, Galileu Galilei, que ensinou na Itália essa doutrina, e que hoje a ciência toda crê nisso. Como é que eles podem provar isso? Mas eu estou mostrando aqui sobre os espíritos, que havia um espírito de enfermidade, agora o espírito de inimizade, e agora eu estou mostrando que tem um espírito chamado espírito de prostituição, e só o poder de Deus pode libertar alguém do espírito. E aí o próximo espírito é o espírito de mentira. Aí você fala, peraí, espírito de mentira? Se eu não lesse na Bíblia que tem esse espírito, eu também não acreditaria. Porque o Brasil está cheio de mentira, né? O Brasil está cheio de mentira. Alguém acredita em alguma palavra dos nossos livros? Que eu não acredito. Seja do lado A ou do lado B, é mentira para todo lado. Esse dia agora estão ouvindo uma pessoa dizendo assim: tem que quer controlar as mídias sociais, tem que regulamentar as mídias sociais, porque está cheio de mentira nas mídias sociais. Assim, e na grande mídia não está cheio de mentira, não? Desde que eu me entendo da grande mídia, é cheio de mentira na grande mídia. Você acredita no que alguma emissora de televisão fala? É controle social, através da mentira, da lavagem cerebral. O mundo jaz no maligno, é isso aí. E aqui, ó, o espírito de mentira. Eu vou mostrar para os irmãos onde está o espírito de mentira. Aí a questão toda é essa, irmãos, olha só. Será que tem alguém aqui que está controlado pelo espírito de mentira? Porque é o espírito, e se a pessoa está controlada pelo espírito de mentira, se ela está cativa, a mentira se torna um padrão da vida dela. Ela mente até sem saber que está mentindo. E se alguém duvidar da mentira dela, ela fica com raiva. Por isso que a Bíblia exige arrependimento, porque se a pessoa não reconhecer que ela está cativa de um espírito desse, não tem como ela ser liberta. Primeiro livro de Reis, capítulo 22. Primeiro livro de Reis, capítulo 22. É outra coisa, né? Eu vou citar, vou pensar o versículo da história. A história é um pouco bem maior, né? Daria para eu pregar uma mensagem só sobre essa história, onde aparece o profeta Micaías e os falsos profetas de Acabe. E aí, Micaías, que era um profeta verdadeiro, ele tem uma visão do céu, onde ele vê o trono de Deus. E aí ele fala a seguinte coisa que ele viu: o trono de Deus lá. Olha só. Meu livro de Reis, capítulo 22, verso 21. Olha só. Então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. Ou seja, Acabe a cair em remoto de Gileade, né? E o Senhor lhe disse: com quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Irmãos, eu fico parco quando eu li isso. Existe um espírito de mentira? Existe. E foi Deus que enviou o espírito de mentira para falar na boca dos profetas de Acabe. E os profetas disseram: sobe a remoto de Gileade que você vai ser bem sucedido, você vai vencer. Olha só a situação que nós estamos vivendo hoje aqui, irmãos, no Brasil. Quantas profecias houve dizendo: tu vai vencer, o Senhor manda te dizer que tu vai vencer. A pergunta é: ele já venceu? Espírito de mentira. E foi Deus que enviou. Só que Deus não envia um espírito de mentira para enganar o povo sem motivo. Porque antes o povo, no caso aqui era Acabe, o rei de Israel, que era um homem ímpio, que desobedecia a Deus. E aí o Novo Testamento diz, na segunda carta aos Tessalonicenses, esse ano: porque eles não creram na verdade, o próprio Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. Está brincando com Deus? Esse é o Deus da Bíblia.
Não é aquele Deus paizão que passa a mão na cabeça de todo erro, não. Espírito de mentira. Eu vou parar nesse espírito aqui, porque tem outros espíritos, mas para não prolongar muito, eu vou parar nesse espírito aqui. E eu vou orar, repreendendo os espíritos. Será que tem alguma pessoa aqui cativa de algum espírito desse? Tem o espírito de enfermidade, né? Nem toda doença que